Bom dia a todos. Vamos iniciar essa aula extra que por causa de um afastamento, né? Então, eu vou começar hoje resolvendo alguns exercícios sobre integral tripla. Então, vou ir colocando aqui o enunciado, né? E aí você tem tempo de ir acompanhando. Então, acho o volume do sólido limitado pelo cilindro x quadrado mais y quadrado igual a 25 e pelo plano x mais y mais 100 igual a 8 igual a 8 aqui, deixa eu escrever direitinho, e pelo plano xy, que é o que vai representar a base, né? Então veja bem, mais ou menos como seria a figura desse sólido. Bom, tentando fazer uma figura mais ou menos compreensível, né? Se nós temos x, y e z, nós vamos ter aqui na base do cilindro, né? Aí esse cilindro vai ter esse comportamento, né? Mas ele vai ser cortado pelo plano que vai fazer mais ou menos uma figura assim, né? Então é difícil de representar, mas esse plano vai cortar o cilindro, e a figura que vai ficar aí é mais ou menos uma elipse, né? Então aí onde vocês precisam acompanhar e de repente fazer uma, uma representação via GeoGebra ou algum software que faça desenhos, né? Então, o que acontece é o seguinte: na base, eu vou ter essa circunferência, né? E essa circunferência vai ser dividida em uma parte superior que vai ser y igual a raiz de 25 menos x ao quadrado, 25 menos x ao quadrado, e na parte inferior vai ser y igual a menos raiz de 25 menos x ao quadrado, que são as partes que vão delimitar meu limite de integração. Porque aqui eu vou ter x, aqui eu vou ter y, né? Aqui vai ir entre menos 5 e 5. E vamos ter a função superior, que quando na equação da circunferência eu coloco em evidência o y, né? Então, o meu volume vai ser igual à integral tripla do diferencial de volume, né? Esse diferencial de volume vai ser dx, dy, dc. Né? Então, o que nós temos? A integral final vai ser entre menos 5 e 5. Depois vem a integral que corresponde à parte da circunferência, né? Raiz de 25
menos x ao quadrado até raiz de 25 menos x ao quadrado. A terceira integral vai ser a integral entre 0, que é a base, e a equação do plano, quando eu coloco em evidência o valor de c. Ou seja, tenho 25, 8 menos y menos x. Né? E aqui a ordem de integração vai ser dc, dy e dx. Ok? Bem, depois, no final da aula, esse arquivo onde eu estou escrevendo, eu vou salvar e vou colocar no Cigar, tá? Bem, aí eu vou ir avançando e depois vocês vão poder ir acompanhando o texto, né, quando eu enviar para vocês. Bem, fazendo a primeira integração em C, vou ter aqui a integral entre menos 5 e 5 da integral de menos raiz de 25 menos x ao quadrado até raiz de 25 menos x ao quadrado. E aqui vamos ter c entre 0 e 8 menos y menos x. dy dx. Ok? Bom, aí, claro que vamos fazer limite superior menos limite inferior. Então, aqui vamos ter a integral de menos 5 até 5 da integral de menos raiz de 25 menos x ao quadrado até raiz de 25 menos x ao quadrado. E aqui vai ficar 8 menos... Vou colocar menos x para poder agrupar, menos y, tá bom? dy dx. Quando eu integrar em y, o que nós vamos ter aqui é a integral entre menos 5 e 5 de 8 menos x, que eu estou colocando aqui em evidência, vezes y, menos y ao quadrado sobre 2, calculado entre menos raiz de 25 menos x ao quadrado até raiz de 25 menos x ao quadrado dx. Bem, aqui nós vamos fazer limite superior menos limite inferior. Okay? Observem o seguinte. Na primeira parcela da integral, eu tenho a integral entre menos 5 e 5 de 8 menos x. E aqui vou ter raiz de 25 menos x ao quadrado menos raiz de 25 menos x ao quadrado. Tá? Para que vocês percebam que essa parte vai somar. Mas o que acontece com a segunda parcela? A segunda parcela, onde tem y ao quadrado, tá? O que vai acontecer é que essa parcela, tá? Vamos ter raiz de 25 menos x ao quadrado, raiz quadrada ao quadrado, sobre 2, menos raiz de 25 menos x ao quadrado sobre 2. Diferencial de x. Observem que esses termos aqui, dentro desse segundo colchete,
eles vão se cancelar, porque esse termo que tem um negativo aqui, quando eleva ao quadrado, esse termo vai ficar como positivo. Esse termo aqui vai ficar como positivo. Afinal, esses dois termos se vão cancelar. Então, esse termo aqui, você pode verificar isso com calma. Isso aqui vai dar zero. Vai dar zero. Tá? Verifiquem com calma e vocês vão observar que vai dar zero. Tá? Então, essa integral, o que vai ficar é a integral entre menos 5 e 5 de duas vezes, porque vai somar a raiz, né? De 8 menos x, raiz de 25 menos x ao quadrado, dx. Ok? E aí vamos fazer o seguinte, vamos separar essas integrais. Tá? Vamos separar essas integrais. Deixa eu ver onde está o ponteiro. Então aqui vamos ter 16, a integral entre menos 5 e 5, da raiz de 25 menos x ao quadrado, dx, menos duas vezes, né? É, por esses dois que está multiplicando aí, a integral entre menos 5 e 5, entre menos 5 e 5, cadê o pontinho? Entre menos 5 e 5, entre menos 5 e 5, entre menos 5 e 5, de x vezes raiz de 25 menos x ao quadrado dx. Tá? Bem, essa primeira integral é da forma a quadrado menos x ao quadrado. Tá? Aí eu vou pedir para vocês irem na tabela de integrais e observar que o resultado dessa primeira integral pela tabela de integrais, e aí vocês precisam ir lá e verificar. É claro que se isso aparecesse em uma prova, eu teria que dar o equivalente na tabela de integrais. Nesse caso, vocês vão para a tabela de integrais e vão obter o seguinte. Pela tabela de integrais, vocês vão ter que isso vai ser x sobre 2, raiz de 25 menos x ao quadrado, mais 25 sobre 2, arcosseno de x sobre 5. Ok? Arcosseno de x sobre 5. E também, na segunda integral, onde vamos ter que fazer aí sim uma substituição simples, vocês vão obter, e isso eu faço questão que vocês façam, porque é importante que vocês fixem bem essas integrais. Vocês vão ter 25 menos x ao quadrado elevado a 3 meios, calculado entre menos 5 e 5. Ok? Então, veja que essas integrais são super importantes, porque embora eu possa dar o resultado dessa primeira integral pela tabela de integrais, você tem que saber trabalhar essa integral. Né? Como que vai identificar o A, como que vai identificar o x ao quadrado e como que vai identificar cada uma das parcelas dessa integral. Então, já deixo para vocês
E quando vocês calculam entre menos 25 e 5, várias parcelas dessa integral vão ser zero. Observem que onde tiver aqui 25 menos x ao quadrado, né, vocês vão ter que isso vai ser zero. Né? Raiz de 25 menos 25 ao quadrado vai ser zero. E em ambos os casos, tanto em 5 como em menos 5. Então, o que vocês vão ter no final, e vão ter que chegar a esse valor, vai ser igual a 200 pi. Tá? Porque só vai ficar o arcosseno de 5 sobre 5, que é o arcosseno 1, que vai ser pi sobre 2. E aí vocês vão ir calculando pi sobre 2 menos pi sobre 2, aí vai ser pi. Então vocês vão ter esse valor de 200 pi, tá? Que eu recomendo que vocês façam. Eu não vou dar o passo a passo porque é importantíssimo que vocês acompanhem essa resolução dessas integrais, ok? Então aí você tem a solução desse primeiro exemplo, tá? Como vai ficar gravado e eu vou enviar o arquivo texto para vocês acompanharem com mais calma, vocês vão ter como fazer e refazer várias vezes esses exemplos, tá bom? Então, vou continuar com o segundo exemplo, que é o seguinte. Calcule a integral tripla que é a integral tripla do sólido x, y, z ao quadrado dv, onde S é o sólido, E a caixa retangular dada por S, que está definido como o conjunto dos x, y, z, tal que x está entre 0 e 1, y está entre menos 1 e 2, e z está entre 0 e 3. Esse é um intervalo de integração bastante interessante porque é um dos mais fáceis que tem, porque são só intervalos numéricos, né? Então, vamos montar nossa integral. Né? Nesse caso, a integral pode ser direta, porque não tem grandes desafios. É só um, um retângulo, não um paralelepípedo, na verdade, né? Então, aqui nós temos x, y, z ao quadrado dv, e vamos integrar para variar um pouco no sentido dx, dy, dc. Então, o último intervalo que vamos integrar é o c, que vai entre 0 e 3. Depois o y, para que vocês vejam que não tem segredo em certas situações mudar o intervalo. E primeiro vamos integrar o x entre 0 e 1. Então, vai ser aqui, vamos reescrever x, y,
y de novo é t ao quadrado. T ao quadrado dx dy dc. Certo? Bem, vamos integrar em x primeiro. Que ficaria x ao quadrado sobre 2 entre 0 e 1 y c ao quadrado dy dc. Essa é a integral iterada, né? Limite superior menos limite inferior vai ser, aqui vocês podem observar, só como informação, vai ser, cadê a pontinha? Aqui, é 1 meio menos 0, que vai ser 1 meio. Então, esse 1 meio eu já vou facilitar, como é uma constante, vou colocar em evidência. E ficaria y c ao quadrado dy dc. Né? Integrando y, aí temos 1 meio da integral de 0 a 3 de y ao quadrado sobre 2, né? Era da potência, entre menos 1 e 2. C quadrado de C. Bom, aqui precisamos calcular. Seria 4 ao quadrado, substituindo y2, 4 ao quadrado sobre 2, menos 1 ao quadrado sobre 2. Esse cálculo não é difícil, porque aqui ficaria, perdão, aqui eu coloquei um valor errado, e na verdade é 2, eu já tinha elevado ao quadrado. É 2 ao quadrado, na verdade, né? 2 ao quadrado. E 4 dividido por 2 é 2. 2 menos 1 meio vai ficar quanto? 3 meios. Então, aqui eu vou colocar em evidência 1 meio vezes 3 meios. E só faltaria a integral de 0 a 3 de c ao quadrado dc. Então, aqui eu tenho 3 quartos de C3 sobre 3 entre 0 e 3. Então, aqui vamos ter 3 quartos de 3 ao cubo, que é 27, sobre 3. Bom, 3 com 3 podemos cortar, então nosso valor final vai ser 27 sobre 4. Que seria o resultado final. Essa integral já é um pouco mais simples, claro, né? Então, aí vocês veem que está bem tranquilo. Tá? Tem mais um exemplo aqui. Outros exemplos sobre coordenadas cilíndricas e coordenadas esféricas eu vou deixar para fazer já quando avancemos um pouco mais presencialmente, quando estivermos perto da P2, tá? Porque os exemplos que a gente ver agora, de repente até chegar à prova, vocês vão acabar esquecendo, né? Então eu vou deixar para outros exemplos com outras coordenadas cilíndricas e esféricas perto da P2. Então aqui tem mais um exemplo. Todos os exemplos vocês observam que são em coordenadas cartesianas, né? Então calcule a integral tripla
calcula a integral tripla, que é da seguinte forma. Integral tripla do sólido Z de V, onde S é o tetraedro sólido delimitado pelos quatro planos x igual a 0, x igual a 0, y igual a 0, c igual a 0 e o plano x mais y mais c igual a 1. Eso x igual a 0, y igual a 0 e c igual a 0 corresponde aos quatro planos cartesianos, né? Aos quatro planos do eixo R3, né? Que são os planos XY, XC e YC. Mais ou menos o gráfico desse problema seria esse aqui. Se vocês observam a equação do plano, ele vai cortar sempre, ele vai cortar nos pontos 1, e 1. Então, esse plano vai ser formado por... Opa, a linha está horrorosa. A linha vai ser formada por esse aqui, aqui, esse aqui. Isso aí forma o tetraedro, tá? Então, nós temos que observar também o que acontece no plano XY. No plano XY, que é o que vai definir nosso outro nosso limite de integração também, vai ser dado por essa linha que vai entre 1 em x1 e y1, né? E aqui temos que observar que a equação dessa reta, né? A equação dessa reta vai ser y igual a 1 menos x. Como sabemos isso? Fazendo c igual a 0 e colocando em evidência y na equação do plano. Porque ele vai definir nosso limite de integração, que é o que nós vamos escrever agora. Tá? Só deixa eu dar uma arrumadinha aqui, que eu acabei. Eu não consigo ver essa pontinha aqui tão fininha. Aqui. Planos. Bem, então vamos colocar para ajudar quais são nossos limites de integração, né? Quais são nossos limites de integração? O nosso limite de integração vai ser o conjunto dos pontos x, y, c, tal que, primeiro, x observando ambos os gráficos, ele vai ir entre 0 e 1, certo? X vai entre 0 e 1. Observando y, ele vai de 0 até a função, né? Então, deixa eu ver.
y va a ir entre 0 e o valor da função 1 menos x. Certo? De 1 menos x. E por último, z, se nós colocamos z em evidência, né, na equação do plano, que vocês têm aqui em cima, se eu colocar z em evidência aqui, né, eu vou ter que C vá de 0 até a equação do plano, que seria até 1 menos x menos y. Tá? Então, ele vai de 0 até a equação do plano, que está ali em cima, entre 0 e a equação do plano. Tá? Então, agora, para montar nossa integral, observem que vamos a integral que nós queremos determinar, e é c de b. Vamos integrar na ordem padrão, entre primeiro z, depois y e finalmente x. Então, x está entre 0 e 1. Y está entre 0 e 1 menos x. E c está entre 0 e 1 menos x menos y. C dc dy dx. dc dy dx. E aí, integrando primeiro c, né? Vamos ter aqui integral entre 0 e 1. A integral entre 0 e 1 menos x. E aqui vamos ter c ao quadrado sobre 2 entre 0 e 1 menos x menos y. dy dx. Então aqui já vi que eu coloquei errado. Aqui na verdade é x. Ok? Bom, limite superior menos limite inferior, vamos ter um valor de 0. Um limite inferior, então esse é um meio, eu vou colocar em evidência. E aqui vamos ter 1 menos x menos y ao quadrado dy dx. Essa segunda integral em y, a gente pode fazer por substituição simples, tá? Dizendo que u é igual a 1 menos x menos y, e o du vai ser igual a menos dy. Esse menos vamos passar do outro lado, então o resultado dessa integral vai ser 1 meio da integral de 0 a 1 de menos 1 menos x menos y ao cubo sobre 3, calculado entre 0 e 1 menos x dx. Então, vamos fazer limite superior. 1 menos x menos 1 menos x. Tá? Isso vai dar 0. Porque se em y você substituir 1 menos x, o negativo de 1 menos x com o primeiro vai dar 0. Então, o primeiro termo desse limite superior é 0. Né? E aí, quando utilizamos o limite inferior, vai ser
limite superior menos limite inferior, então menos com menos vai dar mais. Então aqui eu vou ter 1/2 da integral entre 0 e 1 de 1 menos x ao cubo sobre 3. Beleza? Agora, esse 3 vou passar multiplicando também como uma constante de 1 sobre 6. E a integral de 1 menos x ao cubo vai ser menos 1 menos x a 4 sobre 4, entre 0 e 1. Ok? Também essa integral façam por substituição simples. Tomem muito cuidado que o sinal vai ser negativo, tá? Então, aí onde tem muitos erros, ok? Porque esquecem que tem um sinal de menos nessa integração por substituição. Então, se nós fizermos o limite superior, vamos ter 1 menos 1, que vai dar 0. Menos limite inferior, vamos ter menos com menos, vai dar mais. E quando x é 0, vai ficar 1 elevado a 4 é 1. Então, nossa resposta vai ser 1 sobre 24, que é o resultado dessa integral, tá? Então, bem, vocês vão acompanhar, vão refazer tudo isso, tá? Porque é fundamental que você as integrais. Então, isso é importantíssimo. Bem, então, isso, como falei, mais exercícios eu vou fazer depois, quando estivermos mais perto da prova, para que fique mais, para fixar mais, né? Aí vocês vão ter tempo de estudar, vão ter tempo de tentar resolver outros exercícios e, e vamos resolver vários exercícios que eu tenho aqui guardados que vocês certamente vão aproveitar. O que eu queria agora dar uma introdução, né? Aproveitar da matéria para falar de um assunto que se chama integração de funções vetoriais. Tá? Eu vou mudar de folha aqui. Não, vou continuar aqui embaixo. E é integração de funções vetoriais. Né? E vamos começar definindo o que é um campo vetorial. Né? Campo vetorial, vocês já usaram muito. Olha, é uma coisa que a gente vê sempre em, 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 na televisão, né? Quando estão falando do tempo, né? Aí aparece um desenho do mapa do Brasil com um monte de setinhas que está mostrando o vento, para onde que vai o vento, com um monte de setinhas apontando para diversas direções. Essas setinhas está representando o campo vetorial da velocidade do vento, né? Então, esse monte de setinhas são vetores, são um monte de vetores que representam em cada ponto do mapa uma velocidade, né? Então, esse conjunto de vetores é o que se chama de campo vetorial, né? Então, nossa primeira definição é um campo vetorial, um campo vetorial
associa um vetor a um ponto no espaço. Okay? Associa um vetor a um ponto no espaço. Então, isso pode representar uma série de coisas. Por exemplo, um rio, para onde está indo a direção dessa água em um rio. Cada ponto nesse rio, ele vai ter uma setinha, porque as velocidades vão ser diferentes em cada ponto desse rio. Então, já podem imaginar como que seria essa situação. Então, vamos ver. Seja uma função com valores vetoriais definida numa bola aberta e o que significa essa bola aberta B? Essa bola aberta B vai significar o domínio desse espaço vetorial no espaço, né? Sendo repetitivo no espaço. Então, para facilitar a, a escolha desse sólido, desse domínio, nós vamos partir do princípio que tem a forma de uma bola, né? Um campo vetorial e os valores vão ser próximos ou estão dentro de uma bola, tá? Em R3. Em R3. E vamos representar como F de x, y, c vai ser igual a M de x, y, c na direção Y mais N de x, y, c na direção J mais R de x, y, c na direção K. Né? Vou colocar aqui o chapeuzinho para indicar que são vetores. Tá? Essa seria a representação, tá, de uma função vetorial. E aqui vamos escrever onde F associa a cada ponto x, y, z em B um vetor. Sendo F chamado de campo vetorial. Ok? Então aí nós temos uma função vetorial, então já é uma função um pouco diferente da que vimos anteriormente, né? Porque temos um ponto x, y, z que é um vetor. E ele representa uma função que também é vetor. Tá? Assim,
más ou menos para que vocês consigam se localizar, vamos colocar alguns exemplos de campos vetoriais. Para que vocês vejam como esses campos vetoriais estão no nosso dia a dia, né? Esses campos vetoriais podem ser, por exemplo, como já comentei aqui rapidamente, o fluxo de um fluido. O fluxo de um fluido. E aqui, o fluxo de um fluido. Cadê? De um fluido. Né? Um fluido pode ser um rio, pode ser um mar, né? Sempre onde o próprio ar é um fluido, né? Temos campo de velocidades, o vento próprio pode formar um campo de velocidade. Temos também o campo gravitacional. Temos o campo gravitacional também. Então, aí tem vários exemplos desses campos, de situações em que nós temos campos vetoriais, né? E está no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, como falei, quando o jornal mostra o tempo, às vezes mostra para onde estão indo os ventos, para onde estão indo a frente fria, então ele mostra os mapas com setinhas. Essas setinhas, esse conjunto de setinhas, mostra o que seria um campo vetorial, certo? Bem, dentro dos campos vetoriais, tem um campo vetorial em particular que é muito interessante, tá? E que vocês vão lembrar, porque isso já se falou em física, né? Então, que são os chamados, tá? São os chamados campo vetorial conservativo. Esse campo vetorial conservativo vai ser importante para a gente, porque ele vai ter uma característica que depois vamos ver, uma característica interessante que nos vai ajudar a resolver alguns exemplos de uma forma mais rápida. Mas como definimos esse campo vetorial conservativo matematicamente? Pues vamos a ver que na prática vocês já conhecem. Suponhamos que M e N grande, né, sejam funções de duas variáveis. De duas variáveis x e y. São duas variáveis x e y definidas
num disco aberto. Vean que se para o espaço nós falamos de bola aberta, aqui estamos falando no plano de disco aberto, né? Esse disco aberto vamos chamar de B, centralizado no ponto x0, y0 e raio R. Então, isso é uma forma de representar o domínio desse campo vetorial, tá? Que dentro de um disco que está centralizado no ponto x0, y0 e tem raio R em R2. E que M, a derivada de M em relação a Y, essa derivada parcial, né? E N em relação a X sejam contínuas em B. Então, então, o vetor então, o vetor M de x, y I mais N de x, y na direção J será um gradiente em B, será um gradiente em B, se e somente se e somente se a derivada parcial, de M em Y seja igual à derivada parcial de N em X. Então, essa condição da derivada parcial de M em Y ser igual à derivada parcial de N em X, e vean a ordem das derivadas com respeito à ordem de M e N, isso que vai indicar que o campo vetorial é conservativo. Então, isso é válido, essa afirmação que coloquei aqui é válido para todos os valores, para todos os pontos em B. Ou seja, nenhum ponto pode estar excluído desse domínio, né? Bem, deixa eu arrumar isso aqui. Assim, um, um campo deixa eu só
no tengo tanta práctica con ese negocio aquí. Así, un campo vectorial é denominado conservativo quando a integral de linha é independente do caminho. Isso vocês devem lembrar de física. Mais uma vez temos que falar em física, né? Porque vocês lembram que existia quando vocês falavam em trabalho, né? O trabalho é força vezes distância. Mas quando o trabalho percorria vários caminhos diferentes, então você tinha que somar o trabalho de cada pedaço, né? Mas se o campo era conservativo, só interessava o ponto inicial e o ponto final, né? Quando o trabalho era conservativo. Então, esse é o sentido desse conceito. Trabalhar vetorialmente, o que vocês já conheciam como na física tradicional, talvez não aprofundava tanto em vetores, né? Então, aqui vamos colocar exemplos nesse sentido para que se consiga eh, localizar os conceitos dentro do que vocês já estudaram, né? Então aqui eu vou aproveitar e vou escrever como exemplo de campos vetoriais conservativos, exemplos de campos vetoriais conservativos são o trabalho, aliás, exemplos onde pode ter campo conservativo, porque nem todos são conservativos, né? Mas o trabalho poderia ser conservativo e quando falamos em energia cinética e potencial, né? Que são dois exemplos claros onde vai ter essa energia, esse campo conservativo, né? No momento vamos, claro, colocar alguns exemplos relacionados, falando um pouco de física, mas primeiro vamos desenvolver o critério matemático, tá? E para isso vamos ver um exemplo. Vamos ver um exemplo que mais ou menos nos ajude a compreender matematicamente o que é um campo conservativo. Então, se F faz exceção, se F for um campo vetorial definido por
f de xy, f de xy é igual a 1 sobre y na direção y menos x sobre y ao quadrado, direção j. Né? Então, o que se pede é que prove que f, que a função é conservativa. Conservativo. E para isso, temos que identificar M. M sempre vai ser o termo que vai estar na direção Y, que é 1 sobre Y. E N, sempre, para nosso estudo, vai ser a parcela que está no índice, na direção Y, na direção J. Né? Então, nós vamos ter que derivar M vamos colocar M, a derivada de M a derivada de M em relação a Y, derivada parcial, vai ser pela regra do quociente, vai ser menos 1 sobre Y ao quadrado. E a N em relação a X, vamos trabalhar com uma expressão que tem X somente no denominador. Então, a derivada parcial em relação a X vai dar menos 1 sobre Y ao quadrado. E que nos prova isso? Como as derivadas parciais, como M em relação a Y é igual a N em relação a X, segue que F é um gradiente F é um gradiente e, portanto, um campo vetorial, conservativo. Entendeu? Então, verificar que um campo vetorial conservativo não é uma coisa muito simples. É só fazer as derivadas corretas, né? Tanto em M em relação a Y como N em relação a X. Ok? A mesma definição, vamos aproveitar aqui e colocar para vocês já fixarem essa teoria. Vamos fazer a mesma dedução, a mesma explicação para o campo vetorial em R3. Ou seja, vamos escrever todo o texto
novamente, mas para R3. Então, cadê? Sejam M, N e R funções de três variáveis. Funções de três variáveis, né? X, Y e Z. Definidas numa bola aberta B, bola que está centralizada em X0, Y0 e C0 e tem raio R. Né? Essa seria o domínio, né? Considerando como se fosse uma bola. Em R3, e aqui observem o que vamos fazer, sendo a derivada parcial de M em relação a Y, M em relação a C, N em relação a X, N em relação a C, R em relação a X e R em relação a Y. Então, se nós calculamos essas seis derivadas parciais, né, e essas forem contínuas, são contínuas em B, então o vetor M de x, y, c na direção I, mas N de x, y, c na direção J, ficou feio, cadê essa pontinha? Na direção J, mais R de x, y, c na direção K. Ok? Então, esse vetor será um gradiente, será um gradiente em B, se e somente se e somente se
Agora vem esse conjunto de operações vão ter que ser feitas. A derivada parcial de m em relação a y por igual à derivada parcial de n em relação a x. A derivada parcial de m em relação a c vai ter que ser igual à derivada parcial de r em relação a x. E, finalmente, I n em relação a derivada parcial de n em relação a c vai ser igual à derivada parcial de r em relação a y. Então, esses três conjuntos de derivadas parciais têm que ser iguais, né? Deixa eu corrigir aqui que tem umas letras que eu mesmo não me entendo. Então, se esses três conjuntos de derivadas parciais forem iguais, então o campo vetorial será conservativo. Então, vamos ver um exemplo para ajudar a compreender essa parte. Se f for, aliás, F maiúsculo, né? É, se f for um campo vetorial definido por f de x, y, z igual a c ao quadrado mais 1, na direção I, mais 2yc na direção J, mais mais 2xc mais y ao quadrado na direção J. Prove que f é conservativo. Que f é conservativo, né? Bom, aqui nós já temos que ter ciência de que m vai ser sempre a parcela que estiver na direção I, m, m de x, y, z,
é igual a c quadrado mais 1, n igual a 2yc, e por último, r é igual a 2xc mais y ao quadrado, tá? Estou colocando isso para deixar bem claro quem é m, quem é n e quem é r. E agora vamos fazer as derivadas parciais. Bom, aqui a solução. Então vamos calcular a derivada parcial de m em relação a y. É zero. Né? A derivada parcial de m em relação a c, que é 2c. Deu 27, vamos corrigir. Deixa eu me localizar aqui. 2c. Continuando. N, a derivada parcial de n em relação a x. Como não tem x na expressão de n, esse termo é zero. E n em relação a z, que é 2y. Agora, r em relação a x, o que acontece com a derivada de r em relação a x seria 2c. E r em relação a y é 2y também. Ok? Logo, o que podemos observar desses valores obtidos nessas derivadas parciais? Podemos observar que a derivada parcial de y é igual à derivada parcial em x, e ambas valem zero, né? Depois, a derivada parcial de m em relação a 100 é igual à derivada parcial de r em relação a de r em relação a x. R em relação a x. E por último, n em relação a c é igual a r em relação a y. Então, se esses três pares de valores são iguais, então aí podemos afirmar que o campo vetorial é um gradiente e, portanto, um campo vetorial
campo vetorial conservativo. Pronto. Campo vetorial conservativo. Tá? Então, essa é uma definição, uma definição importante. Agora, o que precisamos definir, né? O que precisamos definir para poder continuar com nossa matéria é o que é uma integral de linha, tá? Que é outra forma de integral que vocês veem das várias que estamos mostrando aqui, né? Então, o que seria essa integral de linha? Dá para perceber que essa integral de linha vai acontecer quando nós vamos integrar sobre uma linha, né? Por exemplo, o que é o trabalho? O trabalho é força vezes distância. Então, se for uma linha reta, vocês devem lembrar que o trabalho seria força vezes distância, que é o que normalmente se aprende na física, né? Agora, se for uma curva, né? Essa curva a gente vai ter que, de alguma forma, integrar a força e a distância para obter o trabalho. E essa integral que se utiliza para resolver essa equação de trabalho é a integral de linha, né? Porque vai acompanhar o trajeto onde essa força está se deslocando. Perfeito? Então, vamos colocar a definição. Seja C uma curva obtida, perdão, contida uma curva contida em um disco aberto em um disco aberto B, porque estamos definindo primeiro no plano, claro, em um disco aberto B em R2 e tendo a equação vetorial. E tendo a equação vetorial, R de t F de ti mais GTJ. Então, essa é nossa equação, mas aqui vamos colocar uma condição extra, dizendo que A menor que T e menor que B. Né? O sea, o parâmetro T está entre A e B. Vou reescrever esse T para que pareça T mesmo. Né? E, além de definir isso, nós temos que F' e G', que são as derivadas de F e G, sejam contínuas no intervalo
no intervalo fechado AB, que seja F um campo vetorial então seja F um campo vetorial em B definido por, né? Definida por F de XY é igual a M de XY na direção I, I mais N de XY na direção J, tá? Então, onde, um enunciado longo, né? Onde M e N de M e N são contínuas em B. São contínuas no domínio da função. Então, a integral de linha de a integral de linha, peraí que a integral de linha de M então, a integral de linha de essa expressão M de XY de X mais M de XY de Y, né, vai ser igual à integral de AB é igual à integral de AB de M de F de T um minutinho que eu vou escrever direitinho para não confundir vocês. Então, aqui vamos observar que estamos mudando x e y pelas funções f e t, que são as funções paramétricas que representam o caminho, né? Então, nós temos aqui m de f de t, g de t,
F' de T mais N de F de T, Y de T, vezes G' de T dt. ¿Ok? Entonces, esa expresión que aparentemente enorme es porque a gente parametrizou os valores de x e de y. E quando nós parametrizamos os valores de x e de y para uma única variável t, essa integral fica sendo uma integral simples, né? Uma integral simples, que vamos integrar da forma que a gente já conhece. Que poderia ser escrita também ou equivalentemente usando a notação vetorial a integral de linha de f sobre c é dada por a integral sobre a curva C df do produto escalar df pela derivada de r. E a integral de f de r de t pela composição de funções, né? F de r de t, produto escalar R' de t. Okay? Então aí nós temos a forma vetorial desse produto escalar. Tá? Então aí essa teoria, embora é simples, é um pouco chata porque a gente tem que escrever muita coisa. Então, agora, os exemplos que vêm a seguir, eu vou preferir fazer isso quando a gente retornar, né? Porque acho que aí fica mais fácil a interação entre a gente, fica mais fácil a gente trocar algumas ideias. Então, isso aí, vamos deixar a teoria aí e continuamos com os exercícios, assim que retornemos a nossa aula. A menos que, de repente, se eu tiver um tempo, eu dou uma continuidade a esse trabalho e a semana que vem, na quinta-feira, talvez eu coloque outro vídeo. Mas, em princípio, não pretendo fazer isso, tá bom? Então, gente, agradeço muito pela presença. A gente adiantou um pouquinho, não é muita coisa, mas tem exercícios de integral dupla, de integral tripla e a introdução aos conceitos de integral de linha. Né? Que integral de linha também é uma parte muito importante da nossa matéria, porque vai trazer outros conceitos por trás. Tá? Então, bom feriado para todos. Tá? E as dúvidas que vocês tiverem, tiramos logo depois no retorno, tá bom? Então, um forte abraço para todos. Vou parar com a gravação aqui e a gente se fala no retorno
desse pequeno recesso, tá bom? Um abraço. Tchau, tchau.